diria o mestre Evaristo Macedo, você não pode ter um jogador ruim no elenco, uma hora você vai utilizá-lo. E aí, Rasta, esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo, eu sou o Veloso e vou falar do Bahia, o Bahia que está fazendo um esforço gigantesco para ser rebaixado, o Bahia que está muito afim de disputar uma Série B, foi esse Bahia que a gente viu nesta quarta-feira às 21h30 na Fonte Nova, no confronto Fluminense-Bahia, Bahia e Fluminense, 34ª rodada do campeonato e o Bahia perdeu, quebrou uma invencibilidade que estava mantendo aí em casa de 2 partidas, poderia ser a 3ª partida seguida, a gente estaria mais tranquilo com relação à briga para fugir do Z4, mas não foi possível, e não foi possível por quê, Rasta? Porque nós temos um jogador ruim no elenco, e que eu já falava isso no pré-jogo. No pré-jogo eu disse que eu tenho 3 medos na vida, 3 medos. Uma é quando tá chovendo, relampejando muito, eu tenho medo de passar embaixo de árvore. A outra é 2 homens numa moto e a terceira é Anderson titular. Aliás, esse último é um medo que deve ser compartilhado por 99,9% dos torcedores. Não vi nenhum ser humano, torcedor do Bahia, que antes do jogo não comentasse o receio de ter o senhor Anderson como titular. Mas o Bahia não tem outro goleiro. O Douglas machucado, o Matheus Klaus machucado, restou quem? Restou o jogador ruim que nós temos no elenco. E utilizamos. O Bahia que apresentou uma formação que eu vinha falando há muito tempo que eu gostaria de ver, que é o 4-4-2, com o Danielzinho e o Ramires jogando ao mesmo tempo, uma formação que na minha visão ia dar um poder ofensivo melhor ao Bahia do que o 4-3-3, e com a ausência do Rossi com o 3º amarelo, foi exatamente esse o time que o Dado Cavalcante colocou em campo. Porém, o Danielzinho não rendeu desde o primeiro segundo de jogo. O Danielzinho estava nervoso, perdido, diante do seu ex-time, não conseguiu jogar, prejudicou o Bahia muito, não conseguiu construir e o Bahia ficou ofensivamente nulo. O Bahia não atacava. Primeiro tempo do Bahia não atacava, fazendo muitas faltas, principalmente com o Juninho Capixaba, que acabou tomando um cartão amarelo e estava fazendo muita falta. Eu até achava que não deveria voltar para o segundo tempo com ele, mas voltou, ele acabou não tomando o segundo amarelo, mas estava fazendo muita falta. Inclusive, o gol que o Fluminense fez primeiro e foi impedido foi uma falta que ele fez, uma falta besta, sem necessidade, acabou gerando um gol do Fluminense que foi impedido, corretamente anulado, e o Bahia continuou defensivo, só sofrendo com os ataques do Fluminense, que não vinha apresentando também tanta qualidade assim no setor ofensivo não, mas aí o Anderson, que achou que estava muito fácil o jogo, resolveu fazer a gracinha dele. Aliás, não é a primeira vez que o Bahia toma gol de saída de bola com o goleiro Anderson. Com o Flamengo foi algo bem parecido, muito mais bizarro do que esse aí contra o Fluminense. O Anderson tinha 3 opções de distribuir a bola. Uma, dar um chutão para frente. 2, jogar para o jogador que estava na lateral direita. 3, jogar para o jogador que estava na lateral esquerda. Ele escolheu tocar entre 2 jogadores do Fluminense para o Gregory, que estava de costa para o Fred. Passe longo no meio de 2 jogadores do Fluminense. Gregory recebe a bola de costa. Quando tenta virar, o Fred já estava em cima dele, toma a bola, joga para a lateral esquerda, belo cruzamento do Nenê, gol do Fluminense. Culpa de quem? Ah, você vai dizer que foi a culpa de Gregory. Não, Rasta. A culpa não foi de Gregory. Gregory recebeu a bola numa fogueira. Por mais que ele pudesse dar um chutão para o lado, dar um chutão para o outro, o erro iniciou com o senhor Anderson, que não optou as 3 opções mais assertivas que tinha para ele fazer. Chutão para frente, bola na lateral esquerda, bola na lateral direita. Ele preferiu colocar na frente dele ali, no jogador que estava de costa para o ataque. Erro total de Anderson. O erro só não é somente dele, porque a gente tem que atribuir também o erro a quem mantém ele no elenco.
O Bahia, por conta da Covid-19, por conta de todos os problemas de contusão que podia ocorrer no campeonato, preferiu adiar o final do contrato do Anderson até o final do Campeonato Brasileiro. E o que é que o mestre Evaristo de Macedo sempre diz? Você não pode ter um jogador ruim no elenco. Uma hora você vai utilizá-lo. E foi isso que aconteceu. O Bahia utilizou o jogador na hora errada, no momento errado, no dia errado, no jogo errado. Deu no que deu. Perdemos. Poderia ser um empate. Se o Bahia fosse competente também no ataque, poderia ter empatado e vencido o jogo, virado o jogo. O Bahia teve 2 chances muito claras de gols e, ao contrário do goleiro do Bahia, o goleiro do Fluminense fez ótimas defesas, fez um defesaço na cabeçada do Hernando, depois se recuperou, depois fez um outro defesaço na cabeçada do Alisson. O Alisson cabeceou meio errado, cabeceou para o chão, a bola subiu muito, talvez se ele cabeceasse reto no canto, seria gol, mas Alisson, fazer o quê? Alisson. Não sei o que é que Marco Antônio faz durante os treinos, que Marco Antônio não é escolhido em momento algum para entrar em campo. Em momento algum, ninguém escolhe Marco Antônio. Ou é Alisson, que sempre entra mal, até essa cabeçada até me estranhou. Teve um outro lance também que ele conseguiu fazer um chute, mas eu acho que caberia o Marco Antônio nesse jogo. Mas isso não foi a pior coisa que aconteceu no jogo, Rasta. O pior não foi nem o Bahia ter perdido o jogo. O pior não foi o Bahia não ter conseguido empatar. O pior de tudo foi o Índio Ramírez ter se contundido. Há uma suspeita de uma torção no joelho e, se for confirmada essa torção, é provável que o Índio Ramírez não jogue mais o Campeonato Brasileiro temporada 2020. E deve ficar de fora aí no mínimo uns 6 meses para começo de conversa. Espero que isso não ocorra, porque é muito azar do Bahia. Aliás, o azar acompanha o incompetente, e o Bahia tem provado durante toda a temporada 2020 e início de 2021 que a incompetência se encontra em todos os setores do Bahia, desde lá da presidência até o banco de reserva. O Bahia não tem um banco de reserva, o Bahia não tem um técnico inteligente, o Bahia não tem um elenco que funciona, porque se você botar no papel isoladamente, você acha até que tem um bom time, mas quando bota esse bando para jogar, não acontece nada. O ataque mais uma vez não funcionou. Aliás, o Bahia não tinha ninguém para cruzar a bola na área, ninguém para botar a bola nos pés de Gilberto, nem do Thiago. A bola tinha que chegar no Gilberto quando ele vinha buscar. O único cruzamento que eu vi certo foi o do Gilberto. O único cruzamento que eu vi certo, que foi na cabeça do Alisson, inclusive, que ele acabou não acertando o gol. O goleiro também se recuperou, fez uma boa defesa, mas no mais não teve um cruzamento do João Pedro correto, não teve um cruzamento do Juninho Capixaba correto. Aliás, o Juninho Capixaba jamais ele vai fazer um cruzamento correto. Isso aí é uma premissa. Juninho Capixaba jamais vai fazer um cruzamento na cabeça de um jogador do Bahia na área em condições de cabecear pro gol. Isso não vai acontecer. Eu não esperava que perdesse esse jogo, não. Eu esperava que fosse um jogo difícil, que o Bahia ia sofrer bastante, mas ia encontrar um gol ali, ia se segurar. Mas o meu maior medo mesmo era o Anderson dar uma braga, e esse medo se confirmou. Aconteceu exatamente o que eu e toda a torcida do Bahia temia: o Anderson entregar o baba, enterrar o baba. E além da queda, o coice. O Bahia perde o jogo e pode ter perdido um jogador super importante, um jogador diferenciado que vinha dando alguma qualidade no ataque do Bahia. O Bahia, se perdeu o Ramírez, vai complicar sua vida para os confrontos diretos que vem pela frente. O próximo jogo é contra o Goiás, e se a gente continuar com o Anderson em campo, e tem muita chance de acontecer, o jogo já é sábado, não sabemos se o Douglas vai estar pronto para jogar no sábado, porque a lesão que o Douglas teve não foi só no rosto. O Douglas também teve uma lesão no joelho, estava sentindo dor no joelho, segundo o médico, e por isso também que não entrou como titular nesse jogo de ontem, e preocupa para sábado. Se tiver Anderson em campo, dificilmente venceremos. Se tiver Anderson em campo, dificilmente conseguiremos vencer.
Se o Bahia fizer 4 gols, o Bahia tomará 5. Se o Bahia fizer 10 gols, o Bahia tomará 11, porque, infelizmente, Anderson Chamagol não ajuda o Bahia. Não é de hoje que a torcida vem dizendo que Anderson não é goleiro para vestir a camisa do Bahia, não é goleiro para ser segundo goleiro do Bahia, nem terceiro, nem quarto. Anderson já deu o que tinha que dar, tinha que ir embora. Não mandar o cara embora a tempo, e o cara tá aí. Quando precisam, ele tá aí para não ajudar o Bahia. Simples assim. Agora o que nos resta é ficar torcendo para os outros times perderem, para Fortaleza e Sport perder os seus jogos, para o Bahia não entrar na zona. Porque nessa quinta-feira, depender da combinação de resultados, sim, o Bahia voltará para a zona. O Goiás venceu seu jogo contra o Atlético Mineiro e no próximo jogo, se conseguir fazer uma gracinha com o Bahia dentro da Fonte Nova, e não é difícil, basta ter o goleiro Anderson titular e aí as coisas vão facilitar e muito para o time do Goiás. E se isso acontecer, o Goiás vai passar o Bahia. Olha que beleza, olha que cenário massa. O Goiás, que já estava mais ou menos dado como rebaixado, tem a chance de no próximo jogo ultrapassar o Bahia dentro de casa. É isso aí. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso Fui.